Olá para você que assiste a TV Câmara, é com grande satisfação que nós recebemos em nosso estúdio e levamos até você a entrevista com a professora da Unicamp, antropóloga da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a doutora Juracilda Veiga. Ela que foi convidada a palestrar aqui em Jaú, a convite do Fábio Grossi, que é diretor do Museu de Jaú, ela e o marido dela também pesquisador, o professor Vilmar D'Angelis. E hoje eles vieram aqui até a TV Câmara para conceder uma entrevista, é um assunto importantíssimo. Ela, a professora Juracilda, que é indigenista desde 1979, é antropóloga da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, também é mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em Ciências Sociais também pela Unicamp e pós-doutora em Demografia pela Unicamp. Professora, muito obrigado pela sua presença, é uma satisfação enorme recebê-la aqui. Para nós também é uma satisfação estar aqui em Jaú, né, falando com os telespectadores dessa TV e estamos à disposição para suas perguntas. Então vamos começar a entrevista, professora. Uma pergunta até interessante que nós queríamos saber sobre a formação da senhora, formada em comunicação social, mas depois trilhou aí um caminho acadêmico na área indigenista, com muitos estudos. Como surgiu esse interesse? A professora já é indigenista desde 1979, já estudava esse tema na graduação também? É interessante, eu nasci numa cidade do norte do Paraná, a 70 quilômetros da área indígena de Faxinal. E durante o tempo que eu fui criança, adolescente, os índios eram para mim uma coisa do passado, igual para todo mundo. Embora eles passassem eventualmente na cidade, mas é uma coisa que passava quase despercebido. Então foi na universidade, justamente no curso de comunicação, que eu tomei conhecimento da questão indígena, fui me interessando, né? E no final de 77 e 78, começaram as lutas no sul do Brasil pela retomada das terras, né? Até a década de 70, era um consenso na sociedade brasileira que os índios eram uma coisa do passado e não tinha mais índio no Brasil. Resumindo, mais ou menos é uma ideia que eu também entendi assim, quando eu fui criança, né? É o senso comum, né? É, o senso comum, exatamente. Então, os índios de Rio das Cobras começaram um movimento pela retirada dos agricultores que moravam como poceiros ou arrendatários, né? Que teve uma longa história, né, de ocupação das terras indígenas, primeiro arrendadas pelo próprio SPI e pela FUNAI, e depois as pessoas foram ficando, porque havia toda uma campanha política, dos políticos principalmente, né, deputados e tal, um pouco parecido com o que tem no momento, jogando toda a questão do sem terra, né, que é uma realidade que ainda no nosso país não foi feita uma reforma agrária, né, já vinha desde aquela época, da década de 50 e 60 e 70, né, e essas pessoas ocupavam as terras indígenas induzidas pelos políticos, né, que diziam, não, vocês ocupam, depois a gente titula e fica tudo bem, né, e muita gente foi para lá, até que os índios, né, ou se mexiam ou iam perder suas terras, e daí quando você está em risco de vida, você faz alguma coisa, né. Então, meu primeiro contato como ainda jornalista foi entrevistar os índios Guarani de Rio das Cobras para entender o que era a história deles, o movimento deles, e aí fui me interessando, né. Em 79 eu tinha me casado, o Vilmar trabalhava já com os índios Caingangue, e eu fui trabalhar com eles, então, em Santa Catarina, né, na terra indígena Chapecó, que fica perto de Chapecó mesmo, né, agora é município de Ipuaçu, aqui novos municípios, né. Santa Catarina, né? Então, assim comecei minha vida no indigenismo, né.
E o trabalho desenvolvido junto à Fundação Nacional do Índio, né? As pessoas ouvem muito sobre a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A professora também atua como antropóloga. Como é esse trabalho junto à FUNAI? A importância, inclusive, desse trabalho que muitas vezes é subvalorizado pela população, até pelo senso comum que falávamos na pergunta anterior. Então, a primeira correção que eu quero fazer é que eu não sou da Unicamp. Eu fui estudante, né, lá, mas nunca cheguei a ser professora da Unicamp. Desde 2006, então, eu sou antropóloga da Fundação Nacional do Índio e lá, no momento, eu respondo pelo setor de educação, né, então a Fundação Nacional do Índio é dividida em coordenações regionais. São 37 coordenações pelo Brasil, agora estão diminuindo algumas, mas acho que coordenações regionais não cortaram nenhuma ainda. E a nossa fica em Itanhaém, era aqui em Bauru, mas desde 2010 está em Itanhaém e eu trabalho lá com o atendimento às populações, né, principalmente Caingangue e Guarani, mas temos também no estado Terena, Krenak e várias outras etnias, né, de pessoas, vamos dizer, que vêm para São Paulo, principalmente tem um grande grupo de Pancararu, que são originários de Pernambuco, mas desde 50, muita gente mora um tempo em São Paulo e depois volta para Pernambuco, né? Então tem uma grande comunidade e índios de vários lugares do Brasil que vêm em busca de estudo, em busca de trabalho. Então, São Paulo como estado é um dos que tem a maior variedade de etnias, vamos dizer assim, né? E nós atendemos também o estado de Rio de Janeiro, então a nossa jurisdição pega São Paulo e Rio de Janeiro. A FUNAI começou em 1967, substituindo o Serviço de Proteção aos Índios, que começou em 1910, principalmente por causa dos caingangue paulistas que estavam sofrendo ataques, né, de bugreiros e estavam em vias de extinção, vamos dizer. Então houve um movimento nacional e internacional, né, que criou então o Serviço de Proteção aos Índios. E eu queria então retomar um pouquinho que eu disse que até 1970 tinha essa visão de que os índios iam acabar. E depois disso, por causa de um trabalho realizado pela Igreja Católica principalmente, mas por outras entidades de apoio, né, antropólogos, né, indigenistas de outras entidades. Então se foi criando uma consciência que os índios eram os donos do país e que eles não podiam ser exterminados. Como dizia o Darcy Ribeiro, não é sobre eles que pesa, é sobre nós. O extermínio dos índios pesa sobre a nação brasileira. A gente tem que pensar, né, nos nossos filhos, no futuro do país, incluindo os povos indígenas dentro dessa democracia brasileira, né? Então foi desta forma que a FUNAI tem trabalhado e desta forma que na Constituição de 1988 foi garantido aos índios, né, no artigo 231, né, a sua cultura, a língua e as terras que eles habitam de forma tradicional. Professora, e sobre este mesmo assunto, nós sabemos que a FUNAI e o Brasil, ele procura integrar a população à sociedade brasileira, a população indígena à sociedade brasileira, justamente pelos direitos, né, constitucionais que temos, né, como sociedade, como nação. Porém, as pessoas ainda têm aquela visão estereotipada do índio que vive na floresta, com aqueles costumes e hábitos que nós acabamos assimilando pela história oficial. Como estão essas políticas públicas brasileiras que integram os índios contemporâneos? Existem ainda algumas comunidades em algumas regiões do Brasil que vivem isoladas, mas os índios, eles utilizam tecnologia, eles estão integrados à sociedade. As políticas públicas brasileiras, elas buscam integrar o índio de forma realmente satisfatória, ou ainda falta algumas coisas, professora? Faltam muitas coisas, né? A primeira ideia mesmo de integração, né? Se quis fazer uma espécie de integração forçada, né? No começo, mesmo o serviço do SPI, a ideia toda
era, desconhecendo como era a vida dos índios, fazer eles pessoas produtivas para a nação, era o conceito de integração. Então, desconhecendo que eles tinham uma agricultura muito rica, da qual nós fomos herdeiros, né? Não foram os europeus que trouxeram a agricultura para o Brasil, os índios já tinham a sua própria agricultura, inclusive os caingangue, né? E eles nos ensinaram como usar esta agricultura. Então, mas tinha a ideia da produção de larga escala, né? O SPI fez isso aqui em São Paulo, né? Produção de café, produção de gado, né? E isso foi uma das coisas que realmente atrapalhou a vida dos índios, porque você tem um tipo de economia, você vive de determinada maneira e de repente chega, né, por ordem do governo, vamos dizer assim, e você tem que mudar a sua forma de vida, né? Bom, aqui em São Paulo nós com certeza vamos falar depois com mais demora sobre isso, mas eles foram retirados das suas terras, foram colocados em espaços minúsculos, vamos dizer, que impede eles de viver da sua forma tradicional como manda a Constituição. Então, os índios são nossos contemporâneos, né? E tudo o que pode qualquer pessoa no planeta, os índios também podem. Né? Então, todo mundo aqui em Jaú é descendente de imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, né? De alguma descendência tem, né? E, embora, né, muita gente nem fale mais a sua própria língua, ninguém aqui desconsidera que não seja italiano. No Sul isso é muito comum, né? As pessoas se dizem italianos mesmo estando no Brasil, tendo nascido no Brasil, tendo cidadania brasileira. Então, assim, e não importa que eles não estão mais na Itália, que eles não falem mais a língua, que eles usem as nossas tecnologias e tudo mais, isso não é uma questão, a identidade italiana, né, ou de qualquer outra nação. E assim, então, os índios também, né? Eles vivem aqui, eles sempre viveram aqui, eles teriam muito a nos ensinar sobre como viver nesse país, que eu digo, eles viveram aqui, né? Eram 6 milhões de pessoas na época que os portugueses chegaram, né? E como é que nós encontramos tudo intacto, né? Os rios limpos, né? As florestas cheias de animais, mel em todo lugar, comida boa para se comer, né? Ninguém passou fome aqui, né? Teve alguns problemas até se organizar, mas tinha muita abundância, né? Parece que o pessoal tinha chegado mesmo no paraíso, né? Então isso é uma forma de alta tecnologia, né? De você saber como viver sem destruir o ecossistema, uma coisa que a gente teria que aprender ainda, né? E então, hoje tem vários grupos, uns 25, 50, não se sabe muito certo, porque na década de 90 a FUNAI tomou que ela não ia mais fazer integração forçada. Naqueles grupos que não estavam em contato, ela ia fazer uma barreira de proteção e impedir que as pessoas, garimpeiros e outros grupos, né, de interesse entrassem em contato contra a vontade dessas populações. Preservar o direito deles de viverem conforme eles sempre viveram nos lugares onde isso ainda fosse possível, né? Então, mudou essa ideia de integração. Agora, as populações que estão há muitos anos em contato, como as que viviam aqui na região de Jaú, né? Jaú é de 1853, né? Então, antes deles, né, os caingangue foram obrigados a entrar em contato com a nossa sociedade, outros grupos no Sul também, Mato Grosso do Sul. Então, o que essas populações desejam? Elas desejam ter um território onde elas possam viver com dignidade, né? E nem isso lhes é assegurado, né? Então, a gente vê sempre a história de pessoal de Mato Grosso do Sul, de massacres, ainda hoje, né? E que isso não tem uma grande divulgação. E a gente, então, a FUNAI está cada vez em menor número de pessoas, está existindo uma pressão muito forte do Congresso, né, contra a FUNAI, de transferir a demarcação de terras indígenas, que hoje é responsabilidade do poder da FUNAI, né? Do poder federal, exatamente, né? E eles querem passar então
para o Congresso essa responsabilidade. Se isso acontecer, não vai ter mais uma demarcação de terra indígena, né? E com isso nós estamos indo contra a própria Constituição, que foi uma luta enorme. Depois da ditadura, a gente conseguiu uma Constituição, que é um pacto, né, entre todas as pessoas, todos os tipos de tendências, né? O pacto democrático é a Constituição, onde deve caber todas as pessoas, né? E os índios também, que são os primeiros donos da terra, né? Existe tratados internacionais, né, que dizem que os índios precedem aos estados, eles já estavam aqui antes. Então, todos os estados que foram constituídos sob as terras indígenas têm que respeitar essa população, né? Não podemos construir uma pátria moderna, né, progressista, se a gente desconhecer as pessoas que nos deram a condição de estarmos aqui, né? Então, esta é uma das falhas da política que você me perguntou. A outra é saúde e educação. A gente está no momento em que todas as políticas públicas, não só para os índios, estão sendo terceirizadas, né? E sendo terceirizadas, a gente tem uma precarização do serviço, porque não há continuidade. Quando você tem um serviço oferecido pelo poder público, né, pelo Estado, que ele tem esta responsabilidade, há uma continuidade. Mudou o prefeito, mudou o governador, mas o Estado permanece, a responsabilidade dele permanece. Com a mudança, por exemplo, da saúde para a CESAI, né, hoje, e ela tem uma política de terceirização. Então, se constitui ONGs, né, para prestar esse serviço. Só que esses serviços são descontínuos, com grande prejuízo para as populações indígenas, né? Quando muda de uma parceira, vamos dizer, para outra, há meses de descontinuidade de serviço. A precarização da saúde para os índios é grande, como para a população brasileira de modo geral, né? Isso não preciso explicar para vocês. E a questão da educação também, em 1991, ela passou da responsabilidade da FUNAI para o MEC e do MEC para as secretarias estaduais de educação. E os professores, por exemplo, no estado de São Paulo, reclamam por formação específica, né, que inclui a questão da língua, da cultura para eles, né, e uma carreira de professor indígena, né? E nós estamos no impasse, porque o Estado diz que não pode dar formação, porque eles não são funcionários do Estado, porque ainda não tem uma carreira, não tem concurso, e eles não podem fazer concurso, porque eles não têm formação. Então, a gente está nesse impasse, que é uma das reivindicações que os professores indígenas do Estado de São Paulo têm feito. Então, eu acho que é isso que eu teria para dizer sobre como está a política pública com relação aos povos indígenas. E muito disso, professor, até da visão estereotipada que as pessoas têm e até o preconceito, né, no seu significado mais profundo, passa pela questão o uso de alguns termos de forma errada, né? Então, muito se fala ainda hoje tribo indígena, tribo de índio, o que é errado, né? O ideal seria, o correto seria etnia, grupo ou nação. Então, a professora poderia explicar melhor até a nomenclatura correta, por que esses termos são tão importantes até para essa desmistificação da questão indígena no Brasil? O termo etnia, ele veio substituir o termo raça, porque raça é uma coisa reificada, né? A gente leva a questão de sangue, quanto sangue italiano ou indígena ou negro, né? E a gente sabe que a mestiçagem, ela existiu desde que o mundo é mundo, e não tem ninguém que possa dizer eu tenho um sangue puro, então eu sou 100%, né, índio ou 100% negro, 100% italiano. Todos os continentes do mundo. Em todos os continentes do mundo. Então, a questão etnia, ela é mais correta porque ela traz a questão da cultura, né? Se eu tenho um filho aqui e ele é adotado por uma família inglesa ou chinesa, o que ele vai ser?
ele é meu filho, biologicamente é meu, mas ele vai ser aquilo que a família que o adotou, né? Então, às vezes, tem brancos, né, que são adotados pelos índios. Os índios gostam bastante de adotar pessoas. E também, ou então casam, né? E o que faz dele ser um membro daquela comunidade, ser aceito, aceitar os costumes, né? Respeitar a forma de ser daquele... né? Então, isso aqui é etnia, quer dizer, você é o pertencimento a um determinado grupo social, né? Que tem, logicamente, uma origem datada, histórica e tal, né? Não é qualquer coisa, mas que está muito mais relacionado à cultura do que a parte física, o quanto de sangue, se você tem olhos azuis. Isso não foi escolha dos índios, né? A mestiçagem, né? Talvez até hoje possa ser, mas no passado, né, a gente sabe que os homens vinham para o Brasil sem esposa e, infelizmente, a gente escuta muitas vezes: minha avó foi pega cachorro, minha avó foi pega laço. Isso é desabonador para nós hoje em dia, né? Exatamente. Mas muitos de nós somos filhos, né, destas situações, né? E muitas aldeias também têm gente mestiça por causa desse tipo de coisa, porque seja por que motivo for, eles não vão abandonar seus filhos, né? Então, então os índios vão entrando na nossa sociedade, né? E se gostaria, desde a época do Rondon, que fosse de uma forma harmoniosa, que eles não fossem forçados a deixar a sua forma de ser para assumir outra forma. Mas, infelizmente, né, nós vivemos num sistema que não respeita nada, ele vai se impondo a nós, né, a forma de produção, a economia, vai se impondo a nós, vai se impondo aos índios, e as coisas vão se desenvolvendo dessa maneira, né? Então, os índios gostariam de ter mais espaço para si, espaço da sua cultura, ser mais reconhecidos, ser mais respeitados. Isso varia de lugar para lugar. Tem lugar que os índios são muito bem recebidos, mas tem lugares que eles ainda são discriminados, né? Professora, até sobre esse assunto, a professora realizou um trabalho, uma revisão bibliográfica sobre a cultura, a organização social Caingangue. Vamos até aprofundar um pouco mais esse assunto, né? Estávamos conversando em linhas gerais, né? Podemos dizer assim. E agora, especificamente sobre o trabalho que a professora desenvolveu, até acaba entrelaçando com a pergunta anterior. Essa revisão bibliográfica crítica realizada pela professora justamente esclarece e tenta colocar luz sobre essa questão, essa visão muitas vezes que é distorcida sobre as comunidades, sobre a etnia indígena, e como a sociedade brasileira tem essa descendência, obviamente, que muitas vezes nós nem assumimos. Então, essa revisão bibliográfica crítica, como ela foi realizada e qual foi o objetivo desse trabalho? Esse trabalho foi bem interessante, importante, e ele precedeu a minha pesquisa de mestrado, né? Que era ver o que se sabia, né? O que se já tinha recolhido sobre a questão do povo Caingangue, né? Especialmente. E depois disso, a gente percebeu que tinha várias lacunas, né? Que o meu trabalho de mestrado, agora é livro, Aspectos Fundamentais da Cultura Caingangue, ele veio, né, esclarecer, né? Como era a forma de cultura, se a cultura Caingangue ainda permanece, se poderia dizer que os Caingangue hoje estão desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. Se a gente poderia dizer que era a mesma nação, o mesmo povo, né? Então você estava, até é importante retomar essa questão do conceito de nação, né? Hoje ainda nós temos cerca de 220 povos indígenas no Brasil. Isso significa uma cultura diferente, cada uma delas, diversa entre si, né? Significa línguas diferentes, né? Tem cerca de 170, 180 línguas indígenas ainda faladas no território nacional. Isso é toda uma forma de perceber o mundo, que é diferente entre si e de nós também, né? Então,
esta revisão bibliográfica, ela teve mais esse intuito de ver o que ainda precisava ser feito, né? E então eu trabalhei desde então de 79 com o povo caingangue e pude perceber então que eles ainda mantinham muitas formas próprias de pensar, né? Eles tinham ainda, lá em Santa Catarina, na época que eu estive trabalhando lá, ainda um ritual para os mortos, que é uma coisa muito importante, né? A gente, às vezes, nossa percepção é que os índios não têm religião, né? Aí eu digo que todo mundo, todos os povos que têm o conceito de uma alma imortal, eles têm religião, né? Você organiza essa religião de várias formas, mas então os índios caingangue tinham religião porque eles têm esta visão que existe uma alma imortal e o que você tem que fazer para que ela alcance um bom lugar, um bom destino, como nós também, muitos de nós, né, que temos religião, né, também queremos que os nossos mortos depois descansem em paz e fazemos vários rituais para que eles atinjam esse objetivo. Os caingangue também, né? Então, aqui na nossa região, os caingangue tinham também esse mesmo tipo de culto para os mortos, né? Ou de encaminhamento dos mortos ao seu bom destino, que implica em... Bom, primeiro vou retomar um pouquinho como é a visão dos caingangue de modo geral para poder explicar isso. Perfeito. Né? Então, os caingangue são um povo, né, que tem o mundo dividido em metades, né? De um lado, que a gente associa ao Sol, a metade camé, e do outro lado, que se associa à Lua, né, a metade cairu. Então, os cairus são pintados no ritual com manchas, né, ou pontos pretos, e os camés com listas, né? E, além disso, eles têm um grupo de pessoas que são chamados PEN, que deve enterrar os mortos, quer dizer, ninguém enterra seus próprios mortos. Esta dualidade implica numa reciprocidade entre essas duas metades, né? Então você não pode se casar com a pessoa da sua própria metade, você tem que se casar com a pessoa da outra metade. E quando você passa por uma situação que a gente chama em antropologia de liminar, né? Eles precisam da outra metade. Então eles se opõem, mas eles também se complementam. E eles então têm que enterrar quem é da metade camé, enterra aqueles que são da metade cairu. Quem é da metade cairu, enterra aqueles que são da metade camé. Então, uma pessoa morrendo, essas pessoas próprias para esse ritual já levam ele para o cemitério, levavam, né? Hoje é diferente, né? Houve mudanças, são mais fazendo como a nossa própria sociedade, enterrando quase da mesma forma, mas ainda mantém esta visão cosmológica. E no passado, então, essas pessoas, os viúvos eram levados para um isolamento para cumprir o seu tempo de luto, de 7 a 40 dias, dependia da pessoa, da importância do morto, vamos dizer, do poder que ele tinha sobre a comunidade. E depois o morto ia para o cemitério. Então eles faziam uma sepultura toda forrada de rachão de coqueiros, então o morto não entrava em contato direto com a terra, e depois coberta, e sobre ela erguiam monumentos funerários que eram, né, de 5 metros de alto, tipo por 10 de largo, uma montanha mesmo, né? E no final de um ano, eles faziam uma festa baseada numa bebida de mel e água, que dá nome à festa, o ritual do Kiki, porque tinha esta festa, né, esse Kiki que era feito de mel de vários tipos de abelha e de água. É uma festa que leva, a gente chama festa mas é uma festa sagrada, né? Celebração. É uma celebração. Ela tem como objetivo encaminhar corretamente o morto para o seu bom destino. Então, nessa festa,
todas as aldeias aparentadas com o morto são convidadas, né? Eles usam umas buzinas que aqui em São Paulo eram feitas de cerâmica, né? Para tocar, para avisar que os convidados estão chegando e tal. E chocalhos, né? Para cantar. Então, os rezadores empunham o chocalho e cantam cantos que tem como objetivo encaminhar o morto para o seu destino. Vão dizendo para eles, então, aonde os seus antepassados vivem, lá você vai poder viver muito bem, então você tome cuidado, você vai ter que atravessar uma ponte, vai tipo guiando ele o caminho que ele tem que fazer, né? Então, neste ritual, depois de um ano da morte, os espíritos dos mortos vêm para tipo conduzir aquele morto recente para o seu bom destino. Então eles participam, por isso todo mundo é pintado nessa festa, não é uma pintura que você vê no cotidiano da aldeia. Então as pessoas pensam que não existe nada de especial, porque estas coisas só acontecem em momentos especiais, que é durante esse ritual. Então, aí a pessoa, o rezador tem que trazer todos esses espíritos, né, que participam da festa junto com os humanos e depois são levados embora. Então essa pintura só é pintado quem tem corpo. Então o rezador que vê os espíritos de todos nós, os dos mortos e dos vivos, sabe quem é o vivo e quem é o morto, quem tem que ir e quem tem que ficar. Então isso ainda existe na vida dos Caingangue, né? E eles ainda então pensam o mundo dessa forma. E é uma maneira da gente entender um pouco que as realidades não são únicas, né? Tem várias formas de se viver essa realidade humana e a deles é tão legítima como qualquer outra. Perfeito. Professor, até nessa questão de religião, uma das últimas perguntas deste bloco, o próximo, inclusive, nós vamos aprofundar mais em relação à presença indígena aqui na nossa região, principalmente na cidade de Jaú. Mas falando ainda de religião, um dos trabalhos realizados pela professora foi religiões cristãs entre os Caingangue, né? Mudança e permanência. A partir desse estudo, eu gostaria que a professora comentasse a respeito desse trabalho, mas também contextualizando com o eurocentrismo da nossa história oficial. Como nós falamos anteriormente, há muito da imposição cultural europeia, né? Porém acaba muitas vezes deixando de lado essa cultura riquíssima que é a cultura nativa e que nós muitas vezes nem percebemos o quanto ela está enraizada nos nossos hábitos, enfim. Então eu gostaria que a professora comentasse, a partir desse trabalho realizado, como esse eurocentrismo acaba muitas vezes não permitindo a consolidação da cultura indígena na nossa sociedade brasileira. Então, esse eurocentrismo traz junto a questão da religião cristã, né? Muito bem. Quase todos nós que temos algum parentesco com europeus, né? Temos a religião cristã como base. E a religião é uma coisa muito cultural, né? A gente é católico ou evangélico porque nascemos nesta família que nos deu esses valores, né? Assim como os indígenas também nasceram numa família que deu para ele esses valores. E a gente diz que Deus, né, onipotente, não precisa de ninguém como intermediador, né? Ele falou a todos os povos, né? Na Igreja Católica se diz o Papa lá, né, que a gente tem que descobrir as sementes do verbo em cada cultura, que Deus está em todas elas. Mas a gente tem muita dificuldade, nós cristãos temos uma imensa dificuldade de fazer isso, de reconhecer que essa forma de pensar o mundo dos indígenas é boa para eles, tão boa quanto a nossa, né? Então a gente tem muita dificuldade de ter um diálogo ecumênico, vamos dizer, um diálogo verdadeiro entre a nossa forma de pensar e a forma de pensar dos indígenas. E eles têm interesse. Hoje em dia tem muitos indígenas verdadeiramente cristãos, vamos dizer, cristianizados, mas que assumiram isso como fé, né? Mas a gente tem uma dificuldade enorme ainda de
os povos indígenas e a questão da religião é um ponto mais difícil, porque as pessoas tendem a achar que a sua forma de pensar, a cultura que seus pais lhe deram é a única, é a mais importante, é a correta. E, como diz, né, a gente quer tirar um cisco do olho do outro, mas não vê a trave que está no nosso, né? Isso é bem cristão, assim, né? Para usar os termos próprios das nossas religiões, vamos dizer assim. Sim. Professora, para finalizarmos o bloco, gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito do portal Caingangue. Inclusive, é um trabalho realizado junto com o professor Vilmar D'Angelis, que é marido da professora. Então, depois também, antes mesmo de encerrarmos o bloco, nós vamos colocar uma entrevista com o professor Vilmar, que é linguista. Ele vai falar um pouco mais desse trabalho realizado com a professora. Mas como surgiu essa ideia? Só para nós contextualizarmos, e antes mesmo de irmos para o nosso intervalo, nós também vamos falar com o professor Vilmar. Mas como surgiu essa ideia do portal Caingangue? Então, o trabalho que nós temos desenvolvido com os Caingangue é de longa data, né? O Vilmar é de 77 e o meu a partir de 79. E a gente tem muito material, né? E há uma necessidade, uma carência, né, de acesso da população a, vamos dizer, aos dados Caingangue, a história Caingangue, a cultura Caingangue, a educação Caingangue, né, várias questões que são de interesse, né? Então, a gente achou que essa era uma forma mais rápida e fácil de proporcionar aos próprios Caingangue uma visão geral, né, do conjunto do seu povo, porque como eles não tinham estado, não era uma coisa unificada. Os Caingangue do Rio Grande do Sul têm muita curiosidade de saber como são os de São Paulo, tem muita dificuldade de se deslocar de lá até aqui, né? De vez em quando vem algum, né? Conseguem falar entre si e tal, mas como nós temos parentes longe, não conseguimos ter acesso. Então o portal Caingangue, ele tem esse objetivo de trazer os dados para os próprios Caingangue, que hoje é o terceiro maior povo indígena do Brasil, né? Também é a terceira língua mais falada, língua indígena mais falada no Brasil, e tem essa diversidade, né, desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, esse espalhamento, né, desse povo. E também aos pesquisadores, ou ao povo em geral, que queira ter uma noção correta, né, sobre a cultura, sobre a vida deles, sobre artefatos, sobre cestaria, são ótimos, né, fabricantes de cestaria, enfim. E tá trazendo também muitos dados da história, né? Tem muitas obras que são publicadas fora do Brasil, que os próprios pesquisadores não têm acesso. Então a gente vai, né, cada dia agregando mais alguma coisa. A gente tem como projeto colocar os trabalhos dos próprios Caingangue, que hoje tem muita gente já que está na universidade, né, que fez suas próprias pesquisas com seus antepassados, que fazem, e que vai agregando, né, uma forma da gente perceber a totalidade do povo da cultura Caingangue. Muito bem, nossos telespectadores estão vendo agora na tela o portal para que possam acessar na internet, conhecer um pouco mais do trabalho do portal Caingangue. E antes mesmo de irmos para o nosso intervalo, você acompanha agora uma entrevista com o professor Vilmar, que vai falar inclusive sobre a nomenclatura do nosso município, Jaú, que tem origem indígena também, assim como inúmeras cidades brasileiras. Então o professor Vilmar, que é linguista, vai explicar melhor antes mesmo de encerrarmos o bloco. E na volta, nós retomamos a entrevista com a professora e vamos falar sobre os indígenas, sobre a cultura Caingangue aqui no nosso município de Jaú. Meu nome é Vilmar D'Angelis, eu sou professor do Departamento de Linguística na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem, desde 94. Eu sou indigenista, trabalho com populações indígenas no sul do Brasil, já em outras partes, né, do Brasil, 40 anos. O Departamento de Linguística da Unicamp tem uma área de línguas indígenas, eu estou alocado nesta área de línguas indígenas, muito antiga essa área, desde os final dos anos 70, e é uma das principais formadoras de pesquisadores em línguas indígenas no Brasil. A gente tem professores em universidades do Brasil
quase todo, e até da América Latina e até fora do Brasil, da América, formados na Unicamp nesta área de línguas indígenas. E o trabalho com línguas indígenas tem várias facetas, vamos dizer assim. Uma delas é o registro dessas línguas para o conhecimento universal, quer dizer, tudo que a gente aprende de uma nova língua traz informação para o conhecimento sobre o funcionamento das línguas do mundo e, portanto, sobre os processos de constituição da linguagem humana. Línguas indígenas trazem eventualmente fatos novos, desde o Anchieta, que foi o primeiro pesquisador de línguas indígenas, vamos dizer, registrador. Começaram-se a descobrir fatos linguísticos que não tinham sido observados antes em outras partes do mundo, em outras línguas. Então isso traz informação e obriga uma atualização e, eventualmente, na verdade, constituição de novas teorias linguísticas para dar conta dessas novas situações. Então é um aspecto importante para o desenvolvimento da ciência. O outro é para o registro dessas línguas para as gerações atuais e futuras. O registro e o estudo das línguas subsidia a produção de materiais didáticos, por exemplo, para línguas indígenas no Brasil não eram escritas antes da chegada dos europeus. Então, hoje as sociedades indígenas querem aprender a escrever ou querem escrever as suas próprias línguas, né? Então isso demanda um estudo fonológico, demanda um estudo morfológico, e isso é parte do trabalho dos linguistas. E, por último, um outro lado é o trabalho de revitalização e fortalecimento de línguas indígenas que estão enfraquecidas. As línguas indígenas no Brasil, de modo geral, você pode dizer que todas entram no ranking das línguas do mundo ameaçadas de extinção. Nós temos hoje 170, talvez, línguas indígenas faladas no Brasil, mas esse número, segundo um cálculo do Arion Rodrigues, uma estimativa do professor Arion Rodrigues, que foi o maior conhecedor de línguas indígenas brasileiras, em 1500 o Brasil tinha 1.200 línguas aproximadamente diferentes. E houve um processo de desaparecimento de 1.000 povos indígenas em 500 anos. Não, em alguns casos as línguas desapareceram, os povos continuam. Na maior parte dos casos as línguas e o povo desapareceu junto, mas é um processo que não terminou. Quer dizer, a pressão da língua majoritária portuguesa continua. Certamente nos próximos 10 anos 15, 20 línguas indígenas desaparecerão, deixarão de ser faladas no Brasil. Então isso é sério, você ter processo de registro e, ao mesmo tempo, naquelas comunidades que podem, que estão interessadas. É o caso, por exemplo, dos caingangue de São Paulo. A língua caingangue é uma das que tem o maior número de falantes no Brasil, mas o caingangue paulista, que é um dialeto, está em desaparecimento. Então tem os últimos falantes. Nós estamos fazendo um trabalho com professores indígenas e com os falantes ainda, para registro e para produzir materiais e para preparar os professores para o ensino nas escolas. É mais ou menos isso que faz hoje a linguística, que alguns chamam de linguística indígena, é uma área de linguística antropológica no Brasil, e a Unicamp, onde eu estou, é um lugar onde isso acontece com muita importância. Essa é uma coisa bonita do Brasil, né? A gente tem essa toponímia tão rica em nomes indígenas, né? E ela tem duas razões principais. A primeira é que, talvez três. Uma havia população indígena em muitos desses lugares e, eventualmente, o colonizador chega a um lugar e tem contato pacífico com uma população indígena, eventualmente, e pergunta ou ouve da comunidade indígena local que nome eles dão a certo rio, lugar, e aprende com eles e anota. Vou dar um exemplo no sul do Brasil. Goiôem é o nome antigo que se dava ao rio Uruguai, é o nome que os caingangue davam ao rio Uruguai. Hoje Goiôem é a localidade onde você, passando de Santa Catarina, do oeste catarinense para o norte do Rio Grande do Sul, um dos lugares chama Goiôem. Então preservou um nome que os índios davam e que os brancos aprenderam com eles. Essa é uma possibilidade, uma das maneiras pelas quais nomes indígenas ficaram preservados. Mas a outra é que os bandeirantes paulistas falavam tupi. Eles eram
criaram-se uma comunidade indígena, casaram, homens portugueses casaram com mulheres indígenas, tiveram filhos e circulavam, as bandeiras, né, circulavam pelos rios, o Anhanguera, aí pela Via Anhanguera, hoje Via Anhanguera, então por esse trajeto indo ao norte do Brasil, e eles então nominavam os lugares que eles passavam com a língua que eles falavam, né? Existem estudos que mostram que até a metade do século XVIII, no interior paulista, a língua principal falada era por brancos, não só por brancos, era a língua tupi, chamado tupi austral ou tupi, língua geral paulista também foi chamada. Ela chegou até o Mato Grosso, chegou até o Paraná, até o Rio Grande do Sul. Então, essa nominata, esses nomes, Jundiaí, Jacareí, Caraguatatuba, etc., são nomes que os bandeirantes foram dando à medida em que foram explorando o território. E existe um outro, terceiro movimento, que é especialmente no século XX, quando você tem cidades que vão se formando, novas povoações, vão se criando municípios, ou vão se mudando nomes quando são cidades homônimas, e você, para não ter problema com perda de carta e tudo mais, você vai mudando os nomes de cidades, e aí houve um período de uma grande tupinologia, vamos dizer assim. Tem um pouco a ver também com a história que a gente sabe do governo Getúlio Vargas, né, que houve a proibição dos nomes italianos, alemães, etc. Então, nesse mesmo momento, vamos dizer assim, emergiu com força essa ideia de dar nomes tupis, o que eu não acho ruim. A gente temos que dar um nome novo. Vamos procurar na nossa tradição indígena. Ficou essa coisa do tupi porque se achou, tem muita essa coisa de que o tupi era a língua do Brasil, era uma das línguas do Brasil. Era muito importante porque na costa brasileira havia uma vasta extensão ocupada por povos tupi, portanto era cômodo e favorável aos portugueses aprender essa língua, porque você podia encontrar na costa do Maranhão quem falasse, na costa da Paraíba, do Rio Grande do Norte, na costa da Bahia, na costa de São Paulo, ou no litoral sul, os carijó, que falavam uma língua parecida. Então, realmente, você tinha essa vasta predominância na costa dos tupis, que era uma predominância até recente. Eles tinham tomado a costa de outros povos, talvez 100, 200 anos antes da chegada dos portugueses. Mas o fato é que o tupi teve essa importância, especialmente a partir dos bandeirantes. Então, no século XX, muitos nomes novos, provavelmente hoje, se inventarem um município novo e resolverem dar não vamos dar o nome do fulano, vamos dar um nome indígena, o pessoal vai procurar um dicionário de tupi e vai arrumar um nome indígena lá para ele. Mas é legal. É bom quando é feito por alguém que sabe. Tem muito nome tupi no Brasil que você não dá para traduzir, ou você vai traduzir pelo que eles dizem que é e não é o que eles dizem que é, porque as traduções foram feitas, ou às vezes o próprio nome foi inventado por um sujeito que achava que pegava um dicionário tupi e podia fazer uma coisa a partir dali. Mas aí você tem que saber mais de gramática, de sintaxe e outras coisas. Então tem muita coisa assim, tem muito nome esquisito também, mas soa tupi, parece nome indígena às vezes. Primeiro, vamos lembrar, né? Então, o Jaú é o nome do peixe. O nome do peixe deu o nome ao rio, né? E aí certamente foram os bandeirantes que encontraram este rio aí, né? Resolveram nominar por conta desse peixe que estava aí, na Barra do Jaú, provavelmente, né? E, bom, e finalmente a cidade que, como me ensinou hoje o professor Fábio Grossi, começou lá no Potunduva, né? E depois, enfim, veio para cá, mas aí está no rio Jaú. Então, o nome de Jaú é o nome do peixe. Eu vi, bom, a questão da grafia, esse H que tem nas grafias antigas, ele foi usado muitas vezes para representar um som que não existe em português, né? Então, é uma que a gente chama na linguística de oclusão glotal, né? Então, a pronúncia antiga seria Jaú, né? Esse H fazendo a posição dessa paradinha, vamos dizer assim, né? Esse Jaú, né? Que é muitas línguas indígenas possuem como um fonema, como um som da língua e tal, que poderia ser representado por uma letra. Em muitas línguas indígenas, vocês podem encontrar hoje materiais de línguas indígenas, o Guarani Paraguaio, por exemplo, se você procurar material, você vai ver que tem muitas palavras que tem entre uma vogal e outra, no meio da palavra, um apóstrofo, que é como tem no meu nome, D'Angelis, né? Aquele
apóstrofe ali, né? Então esse símbolo está sendo usado para representar esse som em muitas línguas indígenas. Então, em Guarani você tem palavras como Ka'a, So'o, Ka'agu. Essa paradinha é o... Então esse H do Jaú vem daí. Depois aboliu-se, porque os brasileiros não vão continuar pronunciando esse nome desse jeito, né? Por exemplo, você conhece a palavra Caatinga, né? Não tem 2 As lá? Na Caatinga, né? Bom, originalmente aquilo era Caatinga, né? Mato Branco. Então era Caá também, mas os brasileiros não vão pronunciar isso, vai desaparecendo da ortografia. E no caso o H tinha essa função. Agora, o nome do Jaú. Então, existe uma tradução que foi proposta pelo Teodoro Sampaio em 1901, num livro muito importante, muito recomendado, acho que ainda, que chama O Tupi na Geografia Nacional. As edições dos anos 70 em diante são com notas e introdução e notas de um linguista, efetivamente, chamado Frederico Edelweiss. Então, se você tem esse livro na mão com essas notas do Edelweiss, é muito bom, porque o Edelweiss, geralmente, quase em todo livro onde o Teodoro Sampaio cometia algum erro, ele faz uma nota e corrige, porque o Teodoro Sampaio não era um linguista, um tupinólogo propriamente, mas um importante intelectual, e esse trabalho é importante. No entanto, tem um erro lá, e o Edelweiss não fez comentário a ele, que é traduzir Jaú como o comilão, o devorador, né, uma coisa assim. E isso, bom, ficou na tradição, estava lá, está num livro publicado, e muitos anos depois, nos anos 50, Silveira Bueno produziu um dicionário que mistura tupi com guarani, não faz uma salada, e é ruim também, esse é ruim, enfim, não compre um dicionário, não existe mais, acho que, edição atual. Mas, enfim, se você achar num sebo, só se você não for um curioso, mas procure outras coisas melhores. Tem do Lemos Barbosa, tem um dicionário recente do professor Navarro, da USP, dicionário de tupi, está numa editora, enfim, grande, aí é fácil de achar. Mas o Silveira Bueno, então, ele ajudou a disseminar esse erro que já vinha lá dos 900. Não dá para ser comilão, Jaú, porque, admitindo, e eu acho que é bem provável que esse U aí, com essa glotal, então esse U pronunciado U, ele significa comer, é um dos verbos comer da língua tupi. Ela tem um verbo intransitivo, que é acaru, e tem o verbo transitivo, que é o U. Transitivo significa que ele tem que ter um complemento. Na verdade, U nem é comer, a gente quase teria que traduzir U por ingerir, porque eu posso usar para bebida também. Então ele é comer alguma coisa específica, pode ser um alimento, pode ser carne, pode ser só mas ele tem que ter um objeto direto, e esse objeto direto não precisa ser um alimento sólido. Bom, então ele tem que ter um objeto direto, então esse já, e nessa língua, nas línguas tupis todas, da família tupi-guarani, o objeto direto ele vem imediatamente antes do verbo, diferente do português que eu digo comer banana, o tupi diria banana comer. Em português eu digo, né, como carne, ele vai dizer carne como. Então, esse já tem que ser o objeto direto, esse verbo não podia ser. Se eu fosse falar comilão em tupi, eu teria que fazer uma coisa que é usar um sufixo depois do verbo, que é o ara. O que come, aquele que come seria o ara, mas come o quê? Ainda assim eu preciso do objeto direto. Então, por exemplo, capivara é um animal, capiiuara é o que come capim, é o comedor de capim. Os índios potinguara eram os comedores de camarão, então potinguara. Então você tem que ter esse objeto direto presente. Então, e aí eu tenho o que come, porque eu tenho o sufixo o ara, né? Ara, né? O que come aquilo, o que come... Então o jaú é comer alguma coisa, mas tem que ter um objeto, se for efetivamente assim. Então não poderia, esse já não poderia ser. Eu fiz uma pesquisa e tal, estou num caminho de interpretação, porque não conheço nenhuma... As palavras que poderiam estar aí, por exemplo, já é uma palavra que poderia significar em tupi antigo, fruta. Mas aí eu tenho que lembrar de quem é que ela nomina. A gente está nominando um peixe, que é o jaú, que é um dos maiores peixes dos rios brasileiros.
E o jaú não é um peixe que saía comendo frutinha, não. Era um peixe que comia peixe. Então, ele era um carnívoro, era um piscívoro, né? Então, fica muito estranho que os índios que conheciam muito bem esse animal fossem chamar de comedor de fruta um bicho que comia peixe. Então, eles tinham, os indígenas tinham um conhecimento, acho que a professora Juracilda fala disso, quer dizer, eles têm um conhecimento milenar do nosso ambiente, do nosso território, da nossa fauna, dos hábitos dela, eles são muito precisos nisso. Então, o jaú, como um nome dado pelos índios a esse animal, lembrando também que você pegar um manual hoje, ou pegar a internet hoje, você vai dizer que vai encontrar lá que o jaú é um peixe que chega até 2 metros de comprimento, chega até 180 quilos. Isso é hoje, Você pega a documentação, no século XVI se fala que o jaú chegava a 15 palmos, está lá no Fernão Cardim. Isso é 3 metros, no meu palmo daria 3,5 metros, 3,30 metros, 3,20 metros. E documentos do século XIX falam de jaú com mais de 300 quilos. Então isso era um touro, alguns comparam com a força de um touro, né, na literatura. Então esse não é um peixinho para comer fruta. Então eu estou buscando, apareceu esse desafio, porque eu fui convidado pelo museu, o Fábio me deu essa opção, e o nome jaú, fala dele para nós e tal. Aí eu vim pensando nisso antes de vir para cá, e fui atrás ali. E aí vi isso, só tinha essas informações equivocadas, que não podem ser assumidas pela linguística, e tem uma interpretação possível que eu estou buscando, que é a partir de uma outra língua tupi, que é o Tenharim, em que o nome do jaú lá é o que come jundiá, o comedor de jundiá, o comer jundiá, que é um outro peixe, que aliás são de famílias aparentadas, né? E acho que são, agora desculpem os peixólogos, não, os ictiólogos, enfim, mas ele entender que ele seja um comedor de jundiá me faz sentido, até porque o jundiá, e aí eu fui atrás de construir ou reconstruir a etimologia do jundiá, seria o yundiá, quer dizer, o que não tem, o que tem pouco espinho. Então é uma hipótese, mas aí, bom, onde é que sumiu o ju? De onde que sumiu e ficou só o jaú? Aí eu tenho uma hipótese linguística, as línguas fazem isso, as abreviam palavras ao longo do tempo, termos que eram descritivos vão virando nomes. É bom lembrar isso, nomes às vezes são nomes intraduzíveis, né? Por quê? Porque ele vem de uma época tão distante, em que ou já veio de uma outra língua, ou veio na sua língua de uma época tão distante, que ele foi sendo amoldado, simplificado, né? Peguem a palavra você, né? Se você não estudar, se nós não tivéssemos registro histórico escrito, ninguém saberia, e talvez o cidadão comum não saiba, que você é uma abreviação de uma coisa que era vossa mercê, lá no século XVII, XVIII. Né? Então, de vossa mercê para chegar na palavra você, jogamos muita coisa fora, por uma razão prática do dia a dia. Entre o acordo ortográfico e a aplicação do acordo, ainda existem os mais realistas que o rei, e aí existe um monte de outras questões do meio. Nomes próprios não obedecem às regras ortográficas. Você vai num cartório, você pode encontrar em qualquer lista de vestibular, o nome Luiz. Tem Luiz com S, Luiz com Z, Luiz com acento, Luiz sem acento. Você combinando essas possibilidades, você vai ter, sei lá, quantas dão, enfim, faça o cálculo aí de combinações. Então, você tem, as pessoas acham bonito botar Y no nome, botar Jennifer com 2 Fs, sei lá. E no Brasil não tem restrição a esse tipo de coisa. Porque, e de fato o nome é uma marca, não só, ele tem 2 marcas, né? É uma marca física, que é como você escreve, e uma marca sonora. E então as pronúncias também não tem que obedecer à marca física da escrita. Nome próprio não tem que ser atualizado ortograficamente, nome próprio você faz, registra e tem que obedecer o registro, né? Às vezes, Nimuendaju, que é um nome importante da etnografia brasileira, foi um alemão que foi viver com os índios aqui na região, né? Ele ganhou esse nome aqui perto de Bauru, dos índios Guarani. Bom, tem gente que ao fazer correção ortográfica de livro, tira o acento do nome dele.
Mas ele acentuou, ele usava acento agudo, pelas normas ortográficas brasileiras não vai acento. Mas ele acentuou, é um nome com que ele registrou e se naturalizou brasileiro. Então você não pode fazer uma revisão ortográfica no nome da pessoa. Se forem fazer no meu, tinha que tirar o W, porque esse W hoje está no nosso alfabeto, mas ninguém vai pronunciar meu nome, o Elmar, então tinha que tirar o W. Não tem sentido. Então o nome próprio é uma coisa. Jaú não precisava ter tirado o seu H, essa é uma questão que não tem, como a Bahia não tirou, né? A outra questão, junto a isso você está colocando, de fato, olha, veja, Curitiba, por exemplo, o nome original era Curitiba. Esse Y foi uma tradição já histórica, que consolidou em algum momento, de se transcrever ou de se escrever na nossa língua esta vogal que é das línguas tupi, o caingangue também tem essa vogal, e que o português não tem, que é o U, né? No dístico, aí no brasão da cidade de Jaú, você tem uma palavrinha final lá que é IG, né? Essa era uma forma do século XVI ainda de se escrever esse U. Eles botavam um IG para aquilo que o Anchieta chamava de I áspero, porque os portugueses não tinham como, então eles botavam esse G. Então isso deu coisas curiosas, por exemplo, Moí Mirim, que era a cobra pequena, virou Mogi Mirim, porque era Moí, tinha um G lá que não tinha nada a ver com, mas virou Mogi Mirim, né? Então era uma das formas de escrever esse G. A outra era o Y, Curitiba se escrevia com Y, Curitiba, que é esse U. E aí, em algum momento, o Y deixou de ser considerado do alfabeto brasileiro, ele voltou recentemente, então tiraram o Y e puseram um I. Não tinha nada a ver, porque era um nome próprio, eu acho, e não deveria sofrer correção com base nesses acordos de ortografia. Então concordo com você, eu concordo melhor, eu considero que deixar de usar essas formas que tentavam trazer para a população a origem da palavra, ou lembrar claramente a origem indígena da palavra, e às vezes até uma marca da sua pronúncia de alguma forma, é uma maneira importante da gente respeitar a nossa história, né? Mas enfim, acontece isso com a ortografia. Com certeza o português brasileiro é muito peculiar, né? Nós temos um leque de palavras indígenas, quase a grande maioria de origem tupi, por conta dessa história do litoral, dessa relação que eu mencionei e dos bandeirantes que eu já mencionei. Então, de fato, se você pega nomes de peixes, por exemplo, de animais no Brasil, o número de itens lexicais, de palavras que vieram do tupi, né? Do tamanduá, o tatu, a qualquer pirá que você encontrar, piraju, piraquara, piracanjuba, etc. Pirá é peixe, né? Então peixe de cabeça amarela, peixe não sei o que, peixe chato, né? E tatu peba, o tatu chato, o tatu qualquer coisa, tatu, tamanduá, etc. Então desde os nomes aí que são muito comuns, até muitos verbos também correntes, né? As pessoas não sabem. Cutucar é um verbo tupi, né? Cutuc, né? Ferir, furar, etc. Pererecar é um verbo tupi. Então tem muitos termos, né? Nossas avós, não sei se aqui em Bauru as nossas avós faziam, mas certamente, né? No Brasil inteiro, nossas avós botavam a roupa para quarar antigamente. Esse vem de botar no sol, Quaraã é o sol, Quaraçã no tupi antigo, né? Então é botar no sol a roupa para... Então nós temos uma riqueza vocabular, né? Na língua brasileira, tem alguns termos que vêm de outras línguas indígenas, mas o principal, na verdade, vem do tupi. Tem dúvidas não, mas tem discussões sobre, por exemplo, o famoso R caipira, como se chama, né? Os linguistas chamam de R retroflexo, né? Que é caipira porque é no Brasil, né? Porque os americanos têm exatamente o mesmo R, mas ninguém chama os americanos de caipira, né? Então, mas enfim, o R do interior, também não vamos desvalorizar a palavra caipira, acho que podemos dizer caipira com muito orgulho, né? Mas enfim, esse R, vou dizer porta, né? Este R, existe uma hipótese de que ele vem de tradição indígena tupi, do própria língua geral do sul.
Tem hipóteses que contrariam isso, mas eu sou mais tendente a aceitar essa hipótese de que essa é uma influência indígena no português brasileiro, entre outras, né? E, bom, sem falar nas influências culturais, que não precisamos nem enumerar, de alimentação, de hábitos. Ontem mesmo lá no museu, não. Tranquilo. O hábito mesmo do banho diário, né? Que as pessoas, o banho diário é um hábito indígena. Os europeus não tinham muito, acho que ainda não tem, né? Esse costume, essa prática, né? E no Brasil é um hábito indígena que recebemos, né? E todas as outras coisas que fazemos, com farinha de mandioca, com não sei. Então nós devemos muito à nossa cultura. A cultura brasileira é uma cultura que tem demais de contribuição indígena, negra e outras, né? Então é peculiar, é única, né? E a nossa língua com certeza tem um distanciamento do português de Portugal muito grande. Há linguistas hoje que já se falam duas línguas, né? Já caracterizam como duas línguas por razões não de léxico, não de vocabulário, mas até por razões sintáticas. Mas significa que estávamos nos distanciando. Hoje a televisão e a internet vão nos aproximar de novo. Não fosse isso, mais alguns anos já estaríamos falando realmente línguas bem diferentes. Mas é isso, porque acho que essa importância indígena na língua brasileira é desconhecida porque está no nosso dia a dia, né? E a gente não sabe reconhecer de onde veio cada coisa. Há algum tempo me perguntavam sobre o que os índios tinham a nos ensinar. Eu digo, tem muita coisa e ainda há tempo, há muita coisa que não temos mais tempo, mas há muita coisa. E eu completava dizendo o seguinte: o que a nossa ciência é capaz de fazer, a gente já sabe. É só olhar aí para fora e ver o desmatamento e a crise hídrica e o que nós fomos capazes de fazer com o tipo de agricultura que a gente desenvolveu, com o tipo de exploração, com o tipo de agronegócio baseado no veneno, a gente já sabe. Agora a gente precisa ver o que os outros podiam nos ensinar sobre outras formas mais saudáveis e mais respeitadoras da vida humana, que são o que essas sociedades indígenas construíram ao longo de séculos. Às vezes as pessoas falam que os índios viviam na economia de subsistência, então parece que os índios viviam ali tentando o que vamos comer hoje para não morrer de fome. Isso é um erro crasso. A antropologia mostra que os índios viviam à fartura. Tem um antropólogo, Marshall Salins, que escreveu um artigo chamado A Primeira Sociedade da Afluência, ou seja, da abundância, para mostrar que os povos indígenas, na verdade, viviam na abundância antes de nós cometermos o que cometemos com eles. Então, acho valioso que vocês tenham esse espaço para a gente falar dessas coisas.